Mas quem delirou mesmo foi a Mariana, porque eu tava com o meu celular já, e agora eu vou contar como eu fui. Como foi a abordagem? Eu tava lá no meu celular, na época, Facebook tava com tudo ainda. Ali na UTI ainda ou você tava lá na Já tava na enfermaria, eu Não, acho. eu estava na ele UTI. tava na UTI. E eu tava saindo de férias. Uma paciente com celular em 2014. Liberaram pra liberaram pra ele, mim, porque liberaram era pra mim. ele, não Era o chefe da deixava. Atlética da residência. tipo E aí isso. ela mandou assim, oi Fernando, vi que você postou que você Pelo tá... Facebook. Porque eu tomei uma comida de rabo na época da médica, porque eu postei, ó, pá, mandei um selfie ainda na UTI. Puta merda. Tem essa foto, você com a faixa do Corinthians. faixa do Tem uma Corinthians. foto Com dessa. o logo do hospital no lençol, assim, Total, ó. tem essa faixa, foto. Tem a faixa do Corinthians. Eu vi. Eu vou toda, procurar tal. essa foto. Tem a faixa do Corinthians. E aí, nessa hora, ela falou, poxa, eu vi que você postou a foto, como é que você tá, mandou no Facebook. Minha mãe tava do meu lado na hora. Eu falei, mãe, que checkmate, pô. Aquela piscada, ela Agora já respondeu. era, irmão. Aí a gente Ô, trocou mãe, o WhatsApp. Tá me querendo muito, mãe. Aí mostra pra você. Aí ele pensa assim, ela tá Trocando. querendo uma coisa, fala, vamos sair do leito? Trocando uma ideia. Bora se mexer? Trocando uma ideia, eu fui pra enfermaria. E na enfermaria a vida melhora muito, porque me colocaram numa enfermaria. Meus amigos rodavam lá na época de ficar comigo, tal. Minha família tava lá também. E aí, eu nunca vou esquecer que teve antes da Mariana sair de férias, eu tava sozinho lá no quarto da enfermaria, lá na Infecto, no 15º andar. Ela veio se despedir de mim. Né? E ela veio toda de sobretudo, assim, tava bonitona, frio de São Paulo. Eu acho bonitas as mulheres de São Paulo, sempre elegantes, assim, né? Tudo. E ali. Você mora onde eu moro. E aí, Não é bem assim. e ali, assim, tipo, foi super formal, nada de nada. Mas na hora que a Mariana tava saindo, Nossa, entrou uma todos galera. os meus amigos da residência estavam entrando no quarto. Pô, Aí na hora que Nossa ela, na hora. Senhora, na hora que ela saiu do quarto, a galera falou, Ela escutou lá da porta. Lá na Escutei, frente. pior que eu escutei. Eu falei, ai, que vergonha, velho. E daí, até eu encontrar com ela pessoalmente novamente, foram praticamente mês. 40 dias. É, um pouquinho mais. 30, Aí a gente ficou falando pelo telefone. Porque ela Eu foi viajando viajar, e ele. eu fui pra minha e ele cidade foi pra me Campo recuperar, Grande. né? Como que foi a Aí você falou que você recuperação? saiu de férias. Eu né? saí de férias, Cara, fiquei 2 semanas fora. A recuperação foi o seguinte, eu comecei a ter queda de cabelo, fiquei com alopecia em algumas partes da cabeça e começou tardiamente, muito interessante, a aparecer escara. Então eu fiquei com uma escara na região external, fiquei com escara nos 2 joelhos. Foi da prona mesmo. Fiz uma escara na orelha e eu fiz uma puta de uma dor no quadril que eu só fui entender depois que me deixaram de decúbito lateral. Meu quadril doía pra caralho. E aí eu fui me recuperando lá em Campo Grande, fiquei na casa da minha tia. Fez bastante fisioterapia em Fiz casa. bastante fisioterapia, agradeço o Daniel, fisioterapeuta, que também me deu muita força lá, ia lá, cuidava de mim, fazia exercício, papapá. A única coisa boa de toda essa história, além de conhecer a Mariana, foi que na época eu assisti a Copa inteira. Tipo assim, não lembro que jogo mais. Tunísia e Nigéria. Em junho, Assisti em torcendo, tá ligado? Assisti todos os jogos da Copa do Mundo. Até o 7x1. Até o 7x1. 7x1 ele já tava aqui em São Paulo. O E olha que problema é que ele detalhe. nem podia levantar e ir embora pra E olha parar o de detalhe, ver. Pô. eu tinha ingresso pra ir no 7x1, cara. Eu não fui. Caramba, cara. Meu primo tinha ingresso pra gente ir pro 7x1, eu não fui. Pô, realmente esse negócio melhorou sua vida demais, cara. Demais. Foi muito ruim, mas melhorou sua vida Divisor muito, de velho. águas na Cara, vida se vê o dele. Corinthians perder de 1x0 no Itaquerão, você já ficou mal. Imagina ver o Brasil perder de 7x1 no Mano, Mineirão, não. velho. Essa pneumonia ia ser braba, Você é viu? doido, velho. E foi muito louco a recuperação, assim, porque você vai vendo, você fica aflito, depois quando você tá bem, qualquer resfriadinho te deixa desesperado, você fica tenso pra caralho. E eu fui notando paulatinamente, assim, o HB melhorando. Eu não transfudi, mas meu HB chegou em 5.9, eu Não, acho. e quem te ajudou bastante nessa época foi o Diogo, né? Diogo ajudou Diogo muito. ajudou muito ele a recuperar a parte muscular. A Cris Físio ajudou muito Também. também, foi em casa. Ô, Fernando, você chegou a questionar se você ia Sabe quem voltar? que é essa Cris Físio? A Cris. Do Crefito. Que atendia A Cris tá comigo aí, tô na brincando. cirurgia geral e era onde ele fazia a residência. Ela Isso. cuidou de mim em casa, aqui em São Paulo ainda. Obrigado, Cris. Diogo cuidou bastante. O que você ia falar? Você chegou a questionar se você ia conseguir voltar? Um questionamento pessoal, assim. Cara, não, nunca Porque questionei. cirurgia plástica precisa de Era uma cirurgia geral funcionalidade. ainda, eu era R2. Mas, na verdade, o meu questionamento era... Será que eu vou perder a residência? Será que eu vou ter que recomeçar a fazer um R1 depois de Porque o novo? intervalo de pausa foi grande, né? Foram. Aí, na época, o Dr. Francisco Fará foi muito gente boa comigo, me ajudou bastante. Então, eu voltei. Meus amigos da residência me cobriram durante aquela época e ninguém se poupou em poder fazer as vezes do Fernando nos dias de folga. Foda, hein? Os caras foram gente boa demais. Na época, Pedro Leite, Também Felipe depois Brito, do R4, o Zaca. povo tirou 6 meses de folga. Só ele trabalhou. Os caras ajudaram demais. E aí, quando eu voltei na enfermaria, fui voltando devagarzinho, mas logo tava em ritmo bom. A coisa mais estranha, assim, e é isso que eu falo, eu tinha 25 anos, eu fico pensando num cara idoso. A coisa mais estranha é que
a minha capacidade de lesionar qualquer coisa era muito grande. Como eu tava com um déficit muscular muito grande e tudo mais, fui um dia na academia, parecia que eu tinha tomado uma surra, não era aquela dorzinha de academia. Fui jogar bola um dia, porra, você é surrado. Então, assim, demorei meses e meses, assim, posso dizer ano, pra poder retomar qualquer condição física pré. E ficou sem sequela. Entendeu? E fiquei sem sequela, fiz espirometria, não tinha sequela nenhuma. Sequelas que eu tenho são marca de cicatriz mesmo da escara, no joelho, no tórax. E quando... Inclusive, elas estavam abertas. Quando a primeira vez que a gente saiu, ele tava uma Primeira graça vez que eu saí com a de Mariana lindo. foi dia... Romântico. Maravilhoso ele tava. Foi dia 4 de julho de 2014, eu convidei ela pra sair. Na época eu levei ela no... Não sei se ainda existe, Brown Sugar. É um restaurante, acho que O nome existe. não é estranho, não. Era um loungezinho, meio Ele restaurante. falou que ele tava me convidando pra jantar pra agradecer, né? Meu cuidado e tudo Ó, mais. Ai, que menino Peraí que eu só vou atencioso. esvaziar minha colostomia. Não tinha... Deixa eu esvaziar Aí, antes. na época, a gente foi, saiu e tal, a Mariana tava bonita pra caramba e tal, e eu tava caco. Macaco como? Você Cara, tem essa imagem? Eu tenho a imagem Essa ali, imagem. mas não dá pra ver tão ruim quanto tá, mas dá pra ver que tava ruim. Vamos mostrar esse caco? Temos imagens. Ele tava muito, muito magro, muito. Não, Esse essa daí foi o dia aqui que você foi ainda- estubado. ó, Foi o dia que eu fui daí, ó. estubado. Mariana. Por que a olha Mariana tá aí. com essa flor na cabeça? Porque na época eu encomendei pra toda a UTI uma cesta gigante. De chocolate. Nessa foto, do lado de cá, tava a Dani, que era a médica que cuidava de Médica mim. Então residente. estavam as duas me cuidando. E aqui eu ainda não tinha esse cara. Se bem que tem um vermelhinho aqui que eu acho já que se era- formando. Uma era um sinalização. sinal. Era. Eu E não aí, sei porque eu não ganhei chocolate, hein? ganhou. Você comeu o nosso? Porra. É isso, Mariana? Talvez sim. Põe a Pode próxima ser que foto sim. que eu tô com a Isabela. Aqui, ó. Aqui eu tava cocorado ainda, voltando da icterícia, HB olho fundo. 6,5. Meu HB tava uns 9 aí já. Mas tava tomando uma cervejinha. Ó, o guerreiro voltando, ó. Tem que hidratar. Guerreiro Vai, tava pra voltando. função renal Porra. voltar, tem que hidratar, bicho. Guerreiro Diurético, voltando. A única coisa que a Nefra falou é que eu não podia comer muita proteína, whey protein, essas coisas. O resto ela nunca falou da cerveja. Então, voltei com Seguiu tudo. ordens Você médicas. seguiu recomendações a Tranquilo. Isso, A risca. tranquilo. É E ele isso. tava realmente muito, muito, muito magro o dia que a gente saiu. Ele É. tinha 2 bolas aqui na cabeça sem cabelo, que ele fez, né? De Mas ficar assim, na prona. sem nada, nada. Sem, nada. era 2 buracos brancos, buracos. assim. Ele tava ainda com curativo aqui na região do tórax, nos joelhos. Tava. E tem uma situação que foi muito legal. Primeiro, que a Mariana foi contando umas piadinhas e contou uma história dela que ela trabalhava, bababá, beleza. Cuidado com o que você vai falar. Não. As piadinhas. Você lembra quando você arrancou sua sonda? Não, assim. e Você lembra daquele toque? E ela me contou, e no nosso encontro, ela me contou, por exemplo, que um dos trabalhos dela da faculdade Fernando. era um trabalho com. Como que chama mesmo o nome técnico? Acondroplasia. Acondroplasia, Com no caso, pra quem não acondroplásicos. conhece, os anões. E aí ela me contou que, pô, ela fazia um trabalho muito legal, que buscava todo mundo em São Paulo, numa van, e ela recebia eles com um lanche. Aí na época eu perguntei, pô, mas era uma bisnaguinha e um todinho? Aí nessa hora ficou assim, o climão, esses caras são escrotos. Mas não, foi tudo bem. Passou. A gente saiu, no final dei um presente pra ela. E daí na hora rolou um beijo. E cara, eu tinha acabado de sair do tubo de vários dias. Não tinha A minha nem boca não abria, sensibilidade. cara. Eu tinha um problema na ATM, como que eu vou beijar? Puta que Tinha ainda um pariu. pouco da cola da, Foi da desesperador, fixação. cara. Qual a sensação do tensoplast, mano? A minha boca não abria pra dar um beijo, entendeu? E aí, cara, O cara tinha paresia de língua ainda, velho. Foi Não, mas ele teve terrível. essa sensação ruim, mas pra mim foi de boa. Eu não senti que ele teve dificuldade. Puta, meu beijo Ele foi- conseguiu sair bem. Doeu pra caralho. Porra, ela avaliou sua funcionalidade, Você velho. Eu avaliei. Ó, Mano, isso que é ser dedicável. Isso velho. muito dedicado. Quase uma fono, velho. Não, mas uma coisa bonita que você até falou nos nossos votos de casamento, eu nunca esqueci. Ele falou que eu era uma das únicas pessoas que, quando falava com ele, olhava no olho. Porque as pessoas ficavam assim, ó, tipo, Me analisando. reparando como ele tava. E pra mim, pouco importava. Eu tava muito feliz que ele tava que ele Já tinha tinha visto sobrevivido. pior. Ah, mano, Você- eu comprei uma carcaça, esse aqui já tá top. Já, Já tá pô. melhorando super. Então eu achei bonitinho, porque realmente era isso. Eu tava interessada em conhecer a pessoa dele, assim. Que eu falei, ele deve ser muito legal, realmente. Eu até falei isso depois nos nossos votos, que eu conheci ele pelos olhos das outras pessoas. Então eu conheci ele pelos olhos da mãe dele, da avó, da tia, dos amigos, porque ele não podia filtrar nada do que eu tava escutando. E eu só escutava coisas boas. Eu falei, cara, esse cara realmente deve ser muito legal. E na época você teve que dar vários the ends, né? Porque tinha uma galerinha ali, umas viúvas. Cara, eu tava Porque aí a gente ficou e aí a gente não se largou mais. Eu falei, então você resolve aí seus BOs. Ah, eu tava Fih, bem. Tava eu bem, registraria cara. o óbito num cartório, abrir uma certidão de nascimento em outro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem, foi tudo bem. Na época eu tava numa fase que saía muito. Tava muito na farra. Na farra. E
Mariana Vim pra salvar, né? salvou. Te tirou da vala. Te Tirou. reabilitou.